também, como Landim e Braz falaram e analisaram o grupo do Flamengo, nesse sentido, né? O Flamengo entende que é sim o mais forte, mas a questão logística é o que parece preocupar os rubro-negros nesse momento. Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para você, boa tarde aí também para o Marra, beijo para Mari, enfim, para Mari Pereira, Mari Spinelli também, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo falava tanto lá, até o Zupac, a Roberta trazia ontem palavra dos dirigentes, eles falavam tanto em questão de logística e tudo mais, que preocupava bastante, acabou que é o que vai pegar mesmo para o Flamengo, né? Acabou que vai jogar por 2 vezes na altitude, para enfrentar, enfim, o Milionários em Bogotá e depois o Bolívar na altitude de La Paz, um 2.600, quase 2.700, o outro 3.600, 3.400, enfim, algo assim, de altitude. Então o Flamengo vai ter essa dificuldade, são distâncias razoáveis para você percorrer, especialmente ali o primeiro jogo, a estreia, que deve ser, a tabela detalhada ainda vai sair mais daqui a pouquinho, mas o primeiro jogo, já se sabe, contra o Milionários na Colômbia, vai ser entre as 2 partidas da final do Campeonato Carioca, né? Entre as 2 finais do Campeonato Carioca, os 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Então o Flamengo já sabe, vai ter que, de repente, tentar fazer um bom resultado contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo, para tentar mandar o time titular na estreia, num jogo difícil, numa altitude, estreia de Libertadores, e aí depois completar esse segundo jogo no Campeonato Carioca, porque é uma temporada que o Flamengo não pode mais se dar o luxo de nenhuma surpresa, como teve em 2023, teve percalços aí que custaram bastante. Então é essa a maior preocupação. Tem ainda o Palestino ali, o Flamengo conhece bastante, uma pedrinha no sapato, foi até o primeiro time que o Vinícius Júnior marcou um gol na carreira, na Sul-Americana de 2017, mas, enfim, a questão logística, de fato, parece que o Flamengo falou tanto que vai pegar. O presidente Rodolfo Landim conversou com os nossos companheiros que lá estiveram no Paraguai para o sorteio da Conmebol, falou um pouquinho aí sobre essa disputa do Flamengo em busca do tetra da Libertadores, que no ano passado ficou bem, bem longe. A classificação na fase de grupos também é importante, porque ela influencia depois no jogo de ida e volta. Então, eu diria hoje que eu não vejo grandes favoritos para essa competição. Existem grupos ali que a gente preferia estar. Qual, por exemplo? Não, deixa para lá. Mas assim, eu já comentei, quer dizer, jogar na altitude é um problema para todos os clubes brasileiros, a gente sabe, historicamente é um problema. E a logística muito complicada também é um problema, né? Então, basta ver ali quem acabou pegando, às vezes, jogando em altitudes mais baixas ou no nível do mar, seria melhor. A gente tem na tela, Pedro, inclusive, as distâncias aproximadas aí, fazendo uma conta dos voos que os times farão nessa Conmebol Libertadores. Então, só quem tem uma distância maior é o Botafogo, com mais de 13 mil quilômetros. É muita coisa. Dá pra soltar um nu aí, hein? Dá pra soltar um nu. Nu. E o Grêmio é o que tem a menor distância aí a ser percorrida, com aí pouco mais de 5 mil quilômetros. Mas a conta o Flamengo não só dá distância em quilometragem, mas aí você também tem que levantar em metros. Isso é pra cima. E outra coisa. Vertical e horizontal. Aí é só a ida, tá? Isso é só a ida. Tem que ir, só a ida. Isso, porque depois você vai ter que... Tem que voltar também, né? Ficar na altitude, depois você tem que descer. Fica por lá. Tem esse detalhe. Agora vamos Mas você suba e não consiga descer. Mas isso que vocês estão falando é muito interessante, sabe por quê? Não é só a questão de quanto você vai andar, né? A distância. Mas essa acho que é a particularidade da Libertadores. É o local onde... Porque não é só a distância. Às vezes é mais fácil você sair daqui e ir para Nova York... Sim. Do que você ir para uma... A logística é direto. muito ruim. Essa é a questão da logística. logística Contra é quem muito que o ruim. Atlético jogou na temporada passada? Foi o... Foi contra o Carabobo. Carabobo. Que aí você tinha que fazer um voo, mas aí você tinha que pegar um carro, um ônibus para poder chegar. Aí é uma estrada de 2 Dividia horas. o voo, né? Dividia. Aí você chega lá num hotel, mas é assim, mas aí você não tem onde... Então, assim, tem muitas particularidades. Não é assim, não é apenas a distância. Aí, nesse lado, jogar em Bogotá, por mais que tenha altitude, você vai jogar contra um grande clube tradicional que não vive um grande momento. Tá. Mas você vai jogar em Bogotá. Você tá numa cidade grande. Tem toda a tranquilidade de pegar um voo, descer em Bogotá Isso. e voltar. Mas a altitude é
uma pedra no sapato. É que o Flamengo ele faz isso, né? A gente faz a conta da horizontal e do tanto que ele sobe. Mas aí, ao mesmo tempo que pro flamenguista que ouve isso... Mas e o elenco, né? É isso que eu ia falar. Porque o flamenguista que ouve isso, ele fala assim... Ah, gente, mas de toda forma eu queria o caminho ou a distância menor e menor altitude. Mas o Flamengo, ele monta um elenco desse tamanho... Pra suportar. Exatamente para tentar lidar com isso. Se fosse outra equipe... Talvez até a esperança já tivesse assim, cara, ferrou, vamos focar em outras coisas, porque ali na logística vai descansar muito no nosso elenco, né? O Flamengo não é que ele que tá tudo bem ele ter esse problema, mas ele tem mais armas para solucionar. Porque, tá, entre aspas, cada vez mais presente, né? Não sei se cada vez mais, mas, por exemplo, o Always Ready agora, que não se classificou para Libertadores, já consegue jogar no seu estádio. E também. É alívio que ele não se classificou. Exatamente. Que Nossa, foi um mas alívio mais... Tem Sul-Americana, enfim, né? Pode cruzar com os brasileiros. E aí os times, obviamente, entram nessa conta, né? A logística, o que consegue se garantir com um elenco forte, ele vai não necessariamente ter sucesso, mas ele consegue administrar melhor. E isso é administrado, acho que não só com o elenco, mas com a estrutura que você tem. Financeiramente, né? Falando também. Financeiramente, não é, vou contratar um jogador e tal, porque tudo bem, você contrata um jogador que tem principalmente uma capacidade técnica, mas essa capacidade também física está muito mais relacionada aos profissionais que você contrata para a sua comissão, e nisso o Flamengo tem os melhores, como os outros grandes clubes do Brasil também investem muito, e na estrutura que você tem. Claro, que você consegue simular situações de ambientação mesmo, né? De aclimatação. E aí sim, né? Aí de novo os clubes brasileiros se dão bem, né? Também. E os gigantes argentinos. Muitos outros não conseguem fazer isso. Omar, você que é um cara que está sempre aqui também analisando e avaliando muito o trabalho do Tite, ele tem o costume de ter no trabalho dele, estou tentando buscar na memória, 2 equipes? Porque, assim, imagino que o Pedro Henrique Torre terá que voltar muito aqui no Sport Center para falar sobre departamento médico, atualização de controle de carga, de como o Flamengo vai lidar com competição B, C. E aí a gente pode começar a pensar no Tite, opa, naquele momento do brasileiro eu vou ter uma equipe para lidar com a Libertadores aqui, ou vai todo mundo no... O Dorival tentou separar um pouco mais, né? Ele tentou fazer um pouco mais, administrar por motivos... Eu estou tentando puxar na memória aqui, depois de tanto tempo que a gente convive com o Tite, de 2 times, assim, esse é tipo o Filipão fez, né? Sim. Time do brasileiro, time de Libertadores. Dorival mesmo. O Dorival também. O Tite, assim, dos trabalhos... Não tem. Dos trabalhos de sucesso dele, não só não tem, como ele não esconde escalação. Sim. E não altera o esquema. Isso. Muitas vezes, a gente até via, por exemplo, no Corinthians, algumas vezes ele chegou a mudar. Sai o time titular todo, em algum jogo determinado, entra todo o time reserva. Mas o mecanismo era sempre o mesmo. É difícil, né? Pelo menos ele não costumava trabalhar com esquemas diferentes. Ele se impõe, né, Bruno? É claro que tem variação, às vezes, com situação de jogo. Sim, sim. Sim. Agora a gente pode dar uma descansadinha e tal. Mas os times do Tite são times de imposição. Você vai jogar contra o meu time que é bom e o meu time vai jogar desse jeito em cima de você e azar é seu. É assim. Agora... Eu acho que o que pode acontecer, desculpa, Maria, é trocar, como ele já trocou no Carioca algumas vezes. Hoje é o jogo do Gabigol e do Bruno Henrique. E aí, Gabigol... Gente, olha o luxo de você ter na estreia da Libertadores... Gabigol e Bruno Henrique começando e Pedro no banco com Cebolinha e tal. Não, e eu acho que, assim, falando sobre clubes, né? Eu não sei se ele teve esse elenco da maneira como ele tem. Então, assim, inevitavelmente você consegue montar 2 times com esse elenco do Flamengo, né? Assim, não vejo ele necessariamente dividindo. Esse é meu time que joga pontos corridos, esse é meu time que joga Libertadores. Mas se minimamente ele escolhe trocar, sei lá, metade do time, ele mantém um nível ali altíssimo. E estimula a competição Você ainda vê a por briga, cima. o Flamengo foi para buscar lateral. Lateral em qualquer, né, Vinha. Vinha titular. e Ayrton Lucas. Gente. Aí você volta pra zaga, Ortiz, imagina. Aí você vai pro meio, com o Gerson afastado, De La Cruz. Gabigol é banco, Bruno Henrique é banco. Luiz Araújo, Cebolinha. Tô machucando os adversários. É tanto, não é, Pedro, que os exemplos que a gente deu aqui de técnicos que utilizavam 2 times, a gente falou do Dorival, que tinha esse grande elenco, e o Filipão, que em 18 o Palmeiras também dava esse grande elenco. Mas outros técnicos, como o Abel mesmo fez agora, ou o Cuca em 21, com o Galo, ele era... O próprio Jorge Jesus também, vambora, o Jesus, exato, não é? O Jesus é o melhor exemplo. Mudanças, né, assim. Pontuais. Sim, mas não de tirar um time todo e colocar times, outro né? time. E o Flamengo tem capacidade de fazer isso se for a ideia do Tite, Pedro.
Tem total capacidade, né, Bruno? Porque, enfim, tem a história que eu falava sempre dos potinhos, lembra do Dorival? Que ele guardava bastante por conta de, enfim, de desgaste e tal. O Flamengo fez uma ótima pré-temporada, né? Fisicamente o time está muito bem, né? Completamente diferente do ano passado, isso é visível. A gente não precisa ser nenhum estudioso, nenhum especialista para observar isso, porque de fato o time está muito diferente. Então, tá um elenco bem fisicamente homogêneo. Assim, você vê que quando os jogadores entram em campo, entram muito bem assim no segundo tempo. Enfim, os jogadores que não têm atuado com tanta constância assim. E aí, de fato, é um cardápio muito vasto para o Tite, né? Por mais que ele não tenha essa característica de montar duas equipes, o calendário acaba se impondo a ele, não tem muito jeito. Mas é um luxo para ele poder, por exemplo, como vocês disseram aí, não tem o Pedro Cebolinha um pouquinho desgastado, são os titulares, então vamos com Bruno Henrique e Gabigol, né? Você não tem o Ayrton Lucas, então coloca o Vinha. Então não tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, então vai com Davi Luiz e Léo Ortiz. Então é uma grande diferença aí para os adversários e o Tite vai saber dosar certamente ponto a ponto aí, rodada a rodada, para tornar esse Flamengo cada vez mais forte. E o Flamengo é uma equipe, como outras também já fazem no Brasil, mas há algum tempo o Flamengo tem essa questão de logística, ele só anda, só se movimenta, só faz, enfim, as suas viagens aqui no continente de voo fretado, né? O Flamengo não utiliza nenhum voo tradicional de carreira, nem nada disso, é só voo fretado mesmo, então vai de um ponto a outro, mas mesmo assim, algumas vezes encontra dificuldades, como em Ibagué, em 2022, o Flamengo não tinha autorização, por exemplo, não conseguiria, com um avião de tamanho porte, pousar em Ibagué. Então teve que descer em Bogotá e de Bogotá pegar um ônibus, que foram 5 horas, a estrada estava com alguns problemas ali, então teve que encarar 5 horas de viagem. Então tem essas pequenas armadilhas aí de logística da Libertadores. É isso, é o grupo das milhas. Valeu, viu, Pedro? Boa sequência aí de trabalho para você. E aí no Boa tarde, abençoadas e abençoados. Eu sou o Luiz e tô chegando com tudo nessa tarde para atualizar vocês sobre as últimas notícias do nosso Flamengo. Já vem chegando deixando o seu like humilde, é de suma importância. Se inscreva no canal, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo. É de graça, não paga nada. E me diga a cidade que vocês moram, me diga de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. Nação rubro-negra, Flamengo, tá chegando a hora do Flamengo ganhar o tetracampeonato da Libertadores. Eu tô muito confiante, o Tite, todo o elenco rubro-negro está confiante nesse título do Flamengo. Sabemos que só vamos jogar, só vamos ganhar se a gente entrar em campo e disputar com os adversários, mas a capacidade desses jogadores é algo assim fantástico, é algo fenomenal e o Tite passa essa tranquilidade ao torcedor rubro-negro. É por isso que eu tô assim. Eu acho que se fosse no comando do Sampaoli, do Vitor Pereira, sabe, do Paulo Souza, a gente não estaria assim, mas como é o Tite é super capacitado e vamos torcer pra gente ganhar esse tetracampeonato da Libertadores. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. Então é isso, nação, tô indo nessa. Fiquem com Deus.